Bom dia, queridos, graça e paz. Mais um dia começando, agora são 7 horas e 11 minutos. Manhã do dia 17 de março de 2026. Você que nos acompanha através da nossa rádio aqui nos nossos estúdios. Agora também você passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, Facebook. E logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado pelo YouTube. Deus te abençoe e continue te direcionando e derramando bênção sobre a sua vida. E é a esse Deus que agora nós estaremos falando para iniciarmos um dia alegre, abençoado e próspero. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, se conecte a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido, ó Deus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de desânimo, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de inveja, de divisão, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, em nome de Jesus. Esta é a oração do Teu servo para este dia, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz o seguinte: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqui eu quero falar com você sobre a fé que se expressa através de ações, de atitude. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras, ela é morta. Então imagine uma grande festa, onde muitos estão presentes, e entre esses presentes existem pessoas que parecem estar participando ativamente, mas no final alguém se aproxima do anfitrião e ouve a frase: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então essa cena nos toca profundamente porque revela a realidade assustadora das pessoas. Nem toda ação ou aparência de religiosidade garante a verdadeira relação com Deus. Então hoje nós vamos explorar uma das palavras mais impactantes de Jesus sobre a verdadeira essência da fé, que se manifesta não apenas em palavra ou atos externos, mas em ações que refletem uma verdadeira submissão à vontade de Deus. O contexto cultural daqui nos mostra que o Evangelho de Mateus ele foi escrito principalmente para uma audiência judaica cristã. Os judeus que se converteram, os primeiros a se converter ao Evangelho foram judeus. E eles estavam vivendo em um contexto de expectativa messiânica, mas também de religiosidade superficial. Então Jesus, na sua pregação, ele confronta os líderes religiosos que, apesar de praticarem muitas ações externas, eles estavam longe do verdadeiro coração de Deus. E aqui o capítulo 7 de Mateus faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus ensina sobre os critérios do reino de Deus. E nesse trecho, 7:21, Jesus alerta sobre a distinção entre aqueles que apenas professam, mas não praticam, e aqueles que vivem de acordo com a sua vontade e coração. Então a cultura da época valorizava muito os rituais e as aparências, mas Deus busca sinceridade e ações que nascem de uma fé genuína. E quando nós entramos na discussão teológica do tema, no cerne do texto, Jesus afirma que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então aqui Jesus ele diferencia entre
uma declaração verbal de fé e uma fé que se manifesta em ações concretas. Então a teologia cristã ensina que a salvação não é apenas uma questão de palavras ou cerimoniais, mas de uma transformação interior, que de uma maneira inevitável vai expressar ou vai ser expressa essa fé em atitude, em ações, em gestos. Então a fé autêntica e viva, ela é dinâmica e produz frutos. Então a ausência de ações que evidenciam essa fé revela uma crença superficial ou hipócrita. A ausência de ações. A fé sem obras, ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Está ligado de uma maneira intrínseca ali, não pode se separar. Então, quando o versículo começa iniciando nem todo, uma palavra que substitui esse trecho do grego é pasantes. Refere-se a uma porção de pessoas, indicando que há um grupo que pensa estar seguro, mas não está seguro. Ah, eu sou evangélico agora, eu vou à igreja. Qualquer um pode dizer isso aí. É justamente onde Jesus entra falando, que me diz Senhor, Senhor. A palavra homologar vem do grego que significa confessar ou declarar publicamente. Então aqui é um relacionamento verbal, mas que pode ser vazio de conteúdo. Imagine você pega aquelas bexigas de festa, né? Bola de festa, enche e ela fica enorme. Mas o que é que tem dentro dela? Vento. Ela está cheia de vento. É o que acontece com muitos hoje que dizem: eu vou à igreja, eu sou da religião tal, da denominação tal. Aí você observa as atitudes. E Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E essa frase, entrará no reino dos céus, indica a entrada no domínio de Deus. Ou seja, é a plenitude da vida com Ele. Muitos ficarão de fora dessa plenitude. E ele conclui dizendo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer é uma palavra que indica ação, prática ou praticar. Execução de uma vontade, ou seja, fazer a vontade é uma expressão que aponta para uma obediência ativa a uma fé que se manifesta e toma forma. Uma curiosidade aqui, linguística, vamos dizer assim, é que a expressão Senhor, Senhor em grego, que é Kyrios, era usado para expressar respeito e reconhecimento à autoridade divina. Então Jesus aponta que o reconhecimento verbal sem ação não é suficiente. E a palavra-chave desse versículo é fazer. Não é apenas crer, mas agir de acordo com o que Deus revela. Então a verdadeira fé é demonstrada por ações concretas. Ações que revelam a nossa fé, ações que revelam aquilo que Deus está fazendo através de você. Quando nós lemos Tiago, capítulo 2:17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E Lucas 6:46 diz, por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? E Mateus 25, do versículo 41 ao 46, ali tem a separação das ovelhas e cabritos, baseada em ações de misericórdia. Então esses textos que eu li aqui, Tiago, Lucas e Mateus, reforçam que a fé autêntica se manifesta em ações de amor, obediência e serviço. É uma fé genuína. Durante a história da igreja até hoje, muitos líderes e fiéis demonstraram que a fé verdadeira se expressa em ações. Como exemplo, nós temos os mártires da igreja do século 3 e 4 ali, que mesmo diante de torturas, mantiveram sua fé viva através do testemunho e do amor ao próximo. Então, na história moderna, movimentos
de assistência social e missões internacionais nasceram de uma fé que se expressa em ações concretas, de amor e serviço. E o interessante é que Cristo é o exemplo supremo de fé que se expressa em ações. Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, entregando-se por amor. Então a sua vida é a maior demonstração de que a verdadeira fé é uma fé que se manifesta em ações de misericórdia, de justiça e compaixão. Então o nosso chamado é imitar a Cristo, viver uma fé que transborda em ações de amor. Pastorzão, quais são as lições práticas que nós tiramos disso tudo que foi falado aqui? Primeira lição é autoavaliação. Pergunte-se: minhas ações refletem a minha fé? Estou vivendo de uma maneira que agrada ou agrade a Deus? Ou apenas professando com palavras vazias, cheias de glamour, mas vazias em si? Segunda lição: viver uma fé ativa. Não basta apenas acreditar. É necessário agir de acordo com a vontade de Deus, praticando o amor, praticando a justiça e principalmente promovendo a paz. A terceira lição é combater a religiosidade superficial. Eu digo para você, cuidado com a aparência de espiritualidade que não transforma vidas. Então a verdadeira fé exige mudança de coração e ações concretas. A última lição é desafiar-se e agir. Comece na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estuda, na igreja, na sociedade. Demonstre sua fé por meio de ações que honram a Deus. Eu estou todos os dias, segunda a sexta, aqui pela manhã, para honrar a Deus pelo que Ele fez na minha vida. E cumprindo a sua determinação, pregar o Evangelho. Muitas das vezes tem pessoas que falam comigo que eu não sei quem é. Mas isso quer dizer que o Evangelho está chegando lá. Amém? Então, que o Senhor te abençoe nesse dia. Te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Graça e paz.